O que você espera da eternidade? O que você quer saber ou quer fazer quando vê Jesus nos ares? E aí, o que você quer fazer por toda a eternidade? Essas são algumas perguntas que a gente fica muito na dúvida de responder, mas eu tenho certeza que você tem alguma resposta na tua mente. E hoje a gente vai estudar justamente sobre isso. Então fica comigo até o final que essa lição está muito poderosa. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Se você não sabe o que a gente está estudando aqui, se é a primeira vez que você vem aqui, a gente está estudando essa lição aqui que é Crescendo em um Relacionamento com Deus. E olha, infelizmente nós estamos na última lição desse espetáculo de lição que foi esse trimestre, mas você pode acessar todo o nosso conteúdo aí numa playlist que tem justamente esse nome no nosso canal, ok? Então não deixe de acessar, são vários e vários conhecimentos que a gente tem feito aí ao longo do trimestre e foi muito, muito bom. E hoje não vai ser diferente, a gente vai fechar com chave de ouro, que é a recompensa do justo. Olha só que oportunidade! E eu quero estar com você lá no céu, tá? Eu tenho me preparado para isso, eu tenho certeza que você tem também se preparado. E olha, ainda bem que a gente não precisa só das nossas forças para se manter no caminho. A gente tem toda a força de Deus, é só a gente pedir. A gente só não tem mais do Espírito Santo na nossa vida justamente porque a gente não pede. E olha só, quem pede ganha nesse sentido. Então, hoje a gente vai falar, esse daqui é o nosso quadro Lição e Ação, e antes da gente começar eu gostaria de falar que aqui embaixo tem um link com um formulário para você me ajudar a melhorar o canal, tá? Eu quero saber o que você espera do canal, o que você tem gostado, o que você sente falta, o que você gostaria que tivesse, então responde lá, é rapidinho, 3 minutinhos você já responde, tá? E aí a gente vai conseguir melhorar de alguma forma esse canal, ok? Eu, às vezes, estou tão preso no que a gente está fazendo aqui que não consigo pensar em outras coisas. Mas, na semana passada, eu já perguntei sobre algum livro que vocês querem que eu traga aqui. Teve uma irmã que respondeu, muito obrigado. Ela falou Provérbios, eu já estou formulando alguma coisa, mas não deixe de responder esse formulário, tá? Ele é bem rápido, como eu já falei, e está aqui na descrição. Então vamos lá, o nosso quadro é o Lição em Ação, então aqui você vai ter algum desafio para fazer, tá? Você não vai ficar aqui só no falatório. E o título dessa semana então é Por Toda a Eternidade. Olha só que bênção! E como a gente sempre faz, então a gente tem aqui a nossa tirinha. E essa tirinha é bem fascinante porque bem hoje no meu ano bíblico eu estudei um pouco sobre a escada de Jacó, não foi a história, mas foi citada no livro que eu estou lendo, que é o Desejado de Todas as Nações. Essa escada, você lembra da história de Jacó? Ela é a ponte ali que a gente vê da terra para o céu. Então, ali diz que se pelo menos um degrau dessa escada não tivesse, não teria essa ligação com Deus. Então, olha só que precioso. Essa escada que nos leva até o céu, e Jesus vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui a gente vê um caminho, e lá a gente vai ter um tempo que não vai ter tempo. Que engraçado de entender dessa forma. Mas é justamente o que está simbolizando o relógio aqui. É um tempo que não tem ponteiro. Então, é um tempo que não tem tempo. A gente não faz ideia do que é uma eternidade. Porque até a Bíblia vai falar que de eternidade em eternidade. E se a gente não faz ideia do que é uma eternidade, imagina mais de uma eternidade. A nossa mente é muito limitada. Tudo que a gente conhece passa, morre, se destrói, se decompõe. Então, a gente não tem ideia do que é isso. E para a gente saber o que é isso, a gente precisa estar lá. E para estar lá, a gente precisa se preparar aqui. Ok? Então vamos para o nosso verso para memorizar, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha só que prazer que nós vamos ter. A gente não tem ideia do que é isso daqui, mas como eu falei, se você quer estar nesse momento, então você tem que se preparar agora. Às vezes é muito fácil falar, o difícil é viver. Né? Então, por isso que a gente tem que ter essa comunhão com Deus todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia que você passe sem Deus que você esteja seguro contra o pecado ou contra Satanás. Então, você tem que ter esse cuidado, tá? Então, aqui, a nossa lição, ela vai trazer uns pontos bem interessantes e a primeira pergunta que ela traz é a seguinte: o que o futuro reserva para você? O que vem pela frente? Quando você olha para o futuro, você vê ele como maravilhoso ou como desafiador? Ou você dá uma desanimada? O que acontece quando você olha para o futuro? E aqui então tem uma segunda imagem, que aqui vai falar também que Jesus é fiel e suas palavras são verdadeiras. E essa imagem aqui está representando justamente Mateus 24, versículo 21 e 22.
né? Então, naquele cenário onde a gente vai viver, que é só guerra, rumor de guerra, mas aqueles que tiverem com Deus vão estar a salvo, tá? E aí, ele também diz que aqui diz, né, em Hebreus 13:5, que ele prometeu jamais nos deixar nem nos abandonar. Então você pode se sentir para baixo, pode se sentir sem Deus no seu coração, mas ele está do teu lado, porque essa foi uma promessa feita ali em Mateus 28, né, versículo 19 e 20. Então, você quando sentir esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção, você pode reclamar as bênçãos de Deus, porque as promessas dele também, porque ele falou na sua palavra, então quando ele fala é a verdade, porque ele mesmo diz que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? Então, você pode pedir para ele essas promessas. E aqui então diz também que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a Bíblia repete várias vezes esse versículo, então a gente tem que ter bem essa consciência. A gente passa por dificuldades, muitas, minha nossa, às vezes parece que a gente não vai aguentar, ou a tristeza parece que toma conta da nossa vida e não tem como transpor esse tipo de sentimento, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui diz assim: independente de quantos dias ainda restem para você na terra, precisamos fixar os olhos em Jesus, mantendo nele o nosso olhar. Então, quando a gente olha para Jesus, tudo que está aqui na terra não importa, porque o que a gente vai viver lá é muito maior do que qualquer coisa que a gente viva aqui. E nessa semana, então, a gente vai estudar sobre a recompensa dos salvos. Olha só que imagem bonita. Se imagine nessa cena, eu e você ali, teus familiares, nossos amigos, nossos irmãos da igreja, todos nesse momento, um momento que a gente tem pregado por tanto tempo, e a gente sentir essa vitória. É aquele sentimento de você presenciar a cena e não acreditar que está vivendo a cena, né? Então isso é muito legal. Então aqui nessa semana, a gente vai estudar como será o céu, quão extraordinário será estar com aquele que nos criou, que nos amou até a morte e nos redimiu do pecado até a sua breve volta. Então, você quer fazer parte desse momento? Você já sabe o segredo, né? A gente tem que se preparar, porque quem não se prepara fica para trás. E quem fica para trás não vai conhecer tudo que a gente vai viver lá, ok? Vamos então para o nosso primeiro tópico, que é vivendo o hoje. Olha só essa imagem aqui. Quando nós olhamos ao redor, vemos um mundo em convulsão, um mundo em desespero, um mundo com guerras e tudo quanto é tipo de coisa ruim. Mas aqui diz o seguinte, olha só: sim, vivemos dias solenes, dias em que precisamos cultivar um relacionamento permanente com Deus. As Escrituras advertem lá em 1 Pedro 4,7 o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Olha só, quando Pedro escreveu isso daqui, era um pouquinho depois que Jesus foi assassinado. E se esse conselho que ele estava dando para aquela época é muito presente, imagina para os nossos dias. Imagina o quanto a gente precisa perseverar, né, estar prudente e no meio das nossas orações. Você tem orado com constância? Você tem separado momentos com Deus para orar? Você começa o seu dia com Ele? Você termina o seu dia orando? Então, você tem que responder essas perguntas aí na sua mente, né? Então, quanto mais hoje precisamos fortalecer e aprofundar nosso relacionamento pessoal com o Senhor, né? Então, uma outra advertência que a gente vai ver em Tiago 4, 13 e 14, que diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então você nota que é uma loucura você não viver agarrado com Deus, porque a gente não tem a nossa vida na mão. Eu posso estar. Você pode. Nossa, isso que eu vou falar deve ser bem pesado para alguém ouvir, mas eu posso estar gravando nesse momento e você assistindo daqui a 2 ou 3 horas depois que eu coloquei no ar, e eu posso morrer durante esse tempo. Então, pensa que a gente não tem a nossa vida na mão. Você também pode hoje não dormir, né? Literalmente, você pode passar pela morte. Então, você nota que é uma loucura você não se apegar a Deus nesses momentos? Nesses momentos em que você tem a plena atividade do teu cérebro, você não se entregar a Deus é muita loucura. Tem muitas pessoas que pensam que vai ter um tempo onde vai poder se entregar a Deus, vai dar tudo certo, vai ser um tempo de paz, de prosperidade. É loucura. Eu não consigo acrescentar um minuto à minha vida. Você consegue? Eu acho que não, porque a Bíblia fala que a gente não consegue. Então, pense nisso.
reflita com calma, porque isso é muito perigoso, de você levar a vida espiritual na brincadeira, porque você não tem a tua vida na mão. Então, a gente tem que ter, bem assegurado na nossa mente isso. E tem uma frase aqui que diz assim, ó: "Essa é a dura realidade de viver em um mundo de pecado. Por isso, é essencial assegurar diariamente nosso relacionamento com Deus e viver consciente de nossa necessidade dele e de sua graça salvadora". Então, exatamente o que eu tinha pontuado, né. E olha aqui essa imagem, todos nós precisamos do reavivamento em nossa vida, tá. Então, às vezes a gente se apega muito ao passado, você teve momentos muito fortes com Deus lá no passado, passou 10 dias de oração na igreja, fez dias de jejum, e aí pronto, parece que tá tudo certo, por você fazer lá no passado, tá tudo certo para frente. Mas para cada dia a gente tem que correr até Deus, tá. Não tem um dia que a gente possa falar assim: "Não, hoje está tudo certo, hoje está tranquilo", não. A gente tem que se agarrar a Deus, porque no mundo que a gente vive é muito fácil cair na rotina, né, e às vezes você passa por uma rotina que 3 dias depois ou 4 você vai lembrar que nem estudou a Bíblia durante esses dias, não parou para fazer uma oração por, correria, tem que levar filho na escola, tem conta para pagar, tem que trabalhar, tá trânsito, acordou atrasado. Então você nota como que a nossa vida vai preenchendo cada lacuna de tempo que a gente tem, e se a gente não se cuidar, a gente não passa tempo com Deus. Isso então a gente tem que refletir, tá? E aqui, olha só, olha só essa imagem, se a gente refletisse todos os dias o sacrifício de Deus por nós, a gente veria o quanto a gente tem uma dívida enorme para com Deus. E aqui diz: "Quando aceitamos o que Jesus fez por nós, quando sabemos que nossos pecados foram perdoados e que estamos cobertos por sua perfeita justiça, recebida pela fé, então podemos ter a certeza da salvação nele". E aqui a gente vai entrar no próximo tópico, que ele é muito importante para a gente, que é o face a face. Olha só, então, o que diz aqui: "Fomos criados para viver perto de Deus". Nunca foi, plano de Deus que a gente saísse de perto dele. Então é como aqueles pais, né, que não querem ver os filhos longe, daí vão construindo casa no mesmo terreno para eles e quer estar sempre junto, quer que os netos estejam ali com eles. Então, olha só que interessante, nunca foi plano de Deus que ele se não que ele se afastasse de nós, mas que nós nos afastássemos dele. E aqui, tem uma frase que diz assim: "Desde que a humanidade caiu, ele fez de tudo para restaurar nosso relacionamento rompido". Você parou para prestar atenção que ele nos criou, depois ele nos redimiu, então ele é nosso dono pela criação e pela redenção, mas diariamente ele tem salvado nós. Você com certeza passou por dias em que a tua fé estava vacilante, mas mesmo assim você conseguiu orar e conseguiu sentir a presença de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que isso aconteceu, porque na minha vida também acontece. Quando a gente pede a presença de Deus na nossa vida, é impressionante o quanto vem rápido. Você pedindo a paz do céu, você vai ter essa paz do céu, eu não tenho dúvida. Tem um texto em Eclesiastes 3:11 que diz assim: "Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim". Então aqui, eu gostaria de a gente enfatizar: "Pôs a eternidade no coração do homem". Você nota que a gente não aceita a morte? Porque a gente não foi criado para morrer, a gente foi criado para viver com Deus eternamente. Então o ser humano não aceita a morte. Isso você pode entender muito bem. Às vezes você perdeu um parente recentemente. Eu perdi minha avó faz algumas semanas e a gente sente muita tristeza porque não é natural a morte. A morte é uma desgraça que o pecado trouxe, né? E aqui tem uma frase que, meu, é espetacular, e aqui é um conjunto de vários versos, então por isso que eu vou ler, eu queria poder reproduzir ele palavra a palavra, mas eu vou ler. Diz assim: "À medida que o mundo se aproxima do fim, sabemos que um dia uma pequena nuvem surgirá no céu". Você consegue pensar nesse momento, consegue imaginar essa cena? Mas continua, diz assim, ó: "Quando ela se aproximar, veremos nela alguém semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Jesus virá acompanhado por milhões e milhões de anjos, e todo olho verá. Ao descer, ouviremos a voz do Senhor, o toque da trombeta de Deus, e os túmulos dos que dormem em Cristo se abrirão. Eles reconhecerão a voz daquele que os chamará". Meu amigo, que cena que a gente vai
poder presenciar. Imagina aquela pessoa que você sente tanta falta que já faleceu e nesse momento ela não vai acordar com enfermidades que ela tinha, com talvez alguns defeitos físicos, ela vai acordar restaurada, totalmente transformada pelo poder de Deus. Então você vai poder abraçar essa pessoa, vai poder falar assim: "Meu, olha só o tanto que a gente esperou e está acontecendo agora". E aí então a gente vai subir com Deus nos ares. E pensa nos milhões e milhões de anjos que vão estar nesse evento. O universo todo vai parar nesse momento para assistir esse espetáculo. Com certeza você já viu algum espetáculo na tua vida, mas esse espetáculo aqui não tem paralelo com nenhum que você já viveu. Você já pode ter presenciado grandes eventos, mas esse daqui, meu amigo, esse daqui é gigantesco. E aí tem alguns versos que a Bíblia vai dar mais detalhes desse momento, que diz assim, lá em 1 Tessalonicenses 4,17: "Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor." E Colossenses também, aliás, Filipenses também vai falar: "Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai." Então, nesse momento, todo mundo vai reconhecer que Deus é o Senhor, né? Que Deus é Deus. Olha só essa cena, imagina. Aqui é uma representação meio errônea, né? Porque Jesus não vai chegar a pisar na terra, mas pensa na celebração, nos abraços que você vai dar nesse momento, nas pessoas que você vai poder ver. E aqui diz assim: "Que verdade, que extraordinária e maravilhosa esse momento, né? Um dia veremos Jesus, veremos de verdade, ouviremos sua voz e confessaremos que ele é o Senhor, aquele sobre quem lemos, a quem oramos, de quem falamos aos outros, aquele por quem nosso coração anseia. Nós o veremos face a face. Podemos ter plena certeza disso, porque Deus é fiel e as suas promessas são verdadeiras." E aí eu quero que você pense em todos os momentos que você passou falando de Deus para alguém, falando, pregando, né, dando alguma mensagem para alguém, orando com alguma pessoa, fazendo a sua oração, fazendo o seu culto, lendo a palavra de Deus, fazendo o culto familiar. Tudo isso você vai pensar assim: "Meu, valeu a pena tudo, tudo, porque agora eu estou aqui com Deus." Meu, que maravilhoso que vai ser esse momento. Então, eu quero que você imagine essa cena, porque quando você começa a sentir essa cena, você tem mais vontade de que Jesus volte. Uma coisa é você só ler alguma coisa, mas quando você começa a imaginar, você começa a sentir esse momento tão glorioso. E aí então a gente vai seguir aqui no nosso estudo, que a noiva, quando você vai ali para Apocalipse, você vai notar que Deus ele chama duas instituições, não sei se eu posso chamar assim, de noiva, tanto a cidade celestial quanto a igreja dele. E isso é fascinante. E aí, eu gostaria de mostrar um vídeo para você agora. Esse daqui, para você que não sabe, foi o meu casamento, tá. Então, olha só, tá todo mundo ali sentado aqui, foi na época da pandemia, tá, por isso que tem só a nossa família. Você nota que quando a noiva chega, todo mundo quer ver ela, e todo mundo então começa a levantar, cria aquela expectativa, e aí todo mundo fica fascinado, quer ver, todo mundo começa a sorrir, cria, né, muita expectativa, e aí daqui a pouco aparece ela. Então, eu tô mostrando essa cena aqui para você, porque é justamente o paralelo que Deus faz, então, com a sua igreja, né. Então olha só, aqui tá até parecendo eu esperando a minha noiva, e aí então todo mundo de pé esperando, esperando, até que ela chega. Eu vou passar aqui rapidinho, para ela aparecer logo, né, porque a gente fica na expectativa, e aí então ela chega, olha só ela chegando aí. Então pensa, aqui a gente está fazendo um paralelo com a terra, né, é um paralelo tão simplista, mas pensa nesse momento então, quando Jesus voltar. Olha só que espetáculo. E, então, é por isso que eu quero que você sinta esse momento, que você vá atrás dele através dos pensamentos, pense em Deus, porque não tem nada aqui que se compare a esse momento, né. E aqui vai dizer assim, ó: "No dia do casamento, a noiva costuma estar muito bonita e todos querem vê-la. O casamento marca um novo começo para os noivos. Assim também será com o nosso relacionamento com Cristo quando ele voltar." Meu amigo, Jesus está preparando um lugar extremamente especial para nós. Olha só essa representação da IA. E isso daqui não é nem uma unha do que Deus tem preparado para nós. Só que a gente tem que deixar bem claro aqui que só vai presenciar essa cena
quem for para lá. Então todos os que se perderem não vão nem ouvir falar. E olha só, aqui diz assim, ó, a linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas por aqueles que a contemplarem. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. Olha só que espetáculo. E aí, a gente vai ver que Paulo, ele dá um conselho muito forte que é: pensem nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Justamente o que eu falei anteriormente, né. Então pensando nesse verso eu falei isso, a gente tem que colocar os nossos olhos lá no céu, a nossa imaginação no céu, porque quando a gente tira os nossos pensamentos aqui da terra, a gente consegue viver muito melhor. Não que você vai ficar sem problemas, mas que quando você mira num alvo, esse alvo se torna o desejo ardente da sua vida, e aí você quer ir para lá, e não importa nada que aconteça aqui, qualquer obstáculo, porque você está olhando para lá. Tá? Então a gente tem que pensar muito nesse dia, tá? E aqui diz assim que vai ser um grande evento, como a gente já falou, e olha só essa imagem aqui que a IA fez. Todo o universo vai parar então para ver esse momento. Meu amigo, se você quer participar desse momento e não está vivendo uma vida digna com as pessoas que vão viver esse momento, mude de rota já, tá? Não espere chegar perto para você mudar de ideia. Muito cuidado, você lutar contra o Espírito Santo. Tá. E aqui então a gente vai para a próxima parte, para o próximo tópico que é seguindo o Cordeiro. E aí quando você ouve Cordeiro, talvez se você tem algum contato já com a Bíblia, você vai saber quem é o Cordeiro. Mas se você não sabe, eu vou relembrar ou vou contar para você uma história de João Batista. João Batista ele pregava o arrependimento e a confissão de pecados, um pouquinho antes de Jesus fazer o ministério dele na terra. E aí, até o momento onde ele estava ali batizando, pregando, ele olhou para Jesus e o Espírito Santo já tinha falado com ele que ele ia saber quem que era Jesus. E aí quando ele vê Jesus, ele fica naquela ansiedade e fala assim, né, a gente tem até relatado na Bíblia, ele fala assim: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". E aí, se você for lá em Isaías, você vai ver que várias referências ao cordeiro, né, que seria sacrificado e tal. Então a Bíblia inteira vai aparecer essa expressão do cordeiro representando Jesus, tá? Então de várias e várias formas. E aqui, quando a gente viu o nosso tópico, que é seguindo o cordeiro, esse é um verso que tem lá em Apocalipse, que diz assim: "Eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá". Esse daqui quem que é eles? Somos nós que cremos em Jesus, que queremos estar com ele. E aqui já está falando do céu, né, que por onde Cristo vai, nós vamos também. Então, olha só que especial. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando alguém já perguntou para você o que você espera da eternidade? Então, muitas pessoas, vamos por partes, por classes. Se você for perguntar para uma criança, ela quer, sei lá, andar com o leão, ver o tigre, né, ver os animais. Se você for perguntar para um adolescente, ele já não quer ir para a escola, né, quer deixar de fazer as provas. Se você for perguntar para um adulto, ele quer ver os familiares, quer ver os personagens bíblicos. Você vê que nós todos queremos esse objetivo, mas cada um por uma finalidade diferente. Mas nenhuma resposta está errada, porque no céu a gente vai viver só felicidade, né? E aqui diz assim, ó: o desejo pela eternidade arde em nosso coração. No íntimo, sabemos que a vida é mais do que aqui e agora, tá? Meu amigo, a gente vive uma partícula da história aqui nessa terra. A gente vai viver, não dá para falar quantos anos que a gente vai viver no céu, por isso que você tem que se preparar para estar lá. E agora, eu gostaria de propor aqui o desafio da nossa semana, que é você hoje, quando for dormir, ou até agora mesmo, eu não sei em que momento você pode fazer isso, mas pare e comece a pensar no céu. O que você quer ver no céu, como você quer viver no céu, quem você quer ver no céu. Meu, são tantas e tantas perguntas que você pode responder na sua mente, e eu tenho certeza que você consegue imaginar essa cena. Não com a perfeição que a gente vai viver essa cena, mas você consegue imaginar você vendo Jesus, você vendo aquelas pessoas que você deu estudo bíblico, você vendo seus irmãos da igreja, seus familiares, seus amigos, aquelas pessoas que já morreram em Cristo. Eu tenho certeza que você consegue imaginar essa cena. Então o desafio da semana é justamente esse, você parar e refletir nesse momento. Feche os olhos, talvez pegue até um fundinho musical aí no YouTube para viver essa cena, que eu tenho certeza que vai ser emocionante para você.
quando a gente começa a imaginar o céu e imaginar tudo que a gente vai viver lá, eu tenho certeza que você vai ter uma experiência bem única. E você não precisa viver esse desafio só hoje, você pode viver esse desafio todos os dias, porque isso vai te dar força para você querer morar no céu. Tá? Então, esse é o meu desejo aqui, o meu desafio para você. E se você fizer esse desafio, que eu espero muito que você faça, você pode relatar aqui para a gente saber como que você se sentiu sobre esse desafio, ok? E aí, então, para a gente finalizar essa parte, esse tópico, aqui diz assim: a maior de todas as bênçãos do céu será ver Jesus e agradecer-lhe face a face por tudo que fez por nós neste mundo de pecado. A gente vai agradecer por muitas coisas, Jesus, mas a gente não vai agradecer por tudo, porque ele faz muito mais coisas do que a gente pode ver. Então, vai ser espetacular, né? E eu espero estar lá com você, ok? Vamos para o nosso próximo tópico, que é venha. Olha só, você vai notar que o Espírito Santo sempre nos atrai a Jesus. E aqui diz o seguinte: Cristo convida a ir a Ele e permanecer nele, não só hoje, não só até a volta dele, mas todos os dias. Imagina o quanto que você pode viver aqui na Terra, mesmo que a gente viva os nossos percalços, mas a gente pode viver bem se a gente viver com Jesus. Né? A gente vai ver o exemplo de Paulo. Paulo, mesmo em meio às tribulações do dia a dia, ele mesmo assim era feliz, e ele fala, alegrem-se no Senhor, né? Em tudo dai graças, e vários versos, mas a gente vê a vida dele que ele vivia um inferno, né? Não literalmente, mas nas adversidades da vida, mas mesmo assim ele tinha essa felicidade. E aqui então, Jesus promete, falando assim: o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Essa paz que a gente procura dele, ele pode nos dar, é só você pedir para ele. E quando você investe tempo com Deus, quando você vê todo o sacrifício que ele fez por você, a tendência é que você saia buscar outras pessoas, leve essa mensagem da salvação a outras pessoas. Então, olha só, precisamos sentir a urgência de cooperar com o Espírito Santo para chamar outras pessoas a um relacionamento salvador com Jesus. A gente precisa ter essa urgência, porque a gente sabe que o nosso inimigo, ele não descansa. A gente também não pode descansar, a gente tem que levar essa mensagem adiante. E o convite, ele é oferecido de graça. E tem um verso lá em Deuteronômio 6:5 que diz assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Quando você ama Deus dessa maneira aqui, passar essa mensagem de salvação para os outros vai ser muito natural. Você não vai precisar se esforçar, né? E é verdade que agora a gente olha como um espelho, né? Não de forma perfeita, é só um vislumbre, mas muito em breve nós vamos ver Jesus face a face. E é isso que eu quero que você pense, é isso que eu quero que você coloque na sua mente. O que a gente vive aqui não é nada. A gente pode sofrer aqui os nossos 70, 80, 90 anos, ou até menos, ou um pouquinho mais, não sei. Mas isso daqui não é nada em relação ao que a gente vai viver no céu, tá? Fique muito consciente disso, porque é isso que vai fazer a gente viver aqui na Terra com a esperança de um dia melhor, tá? E para finalizar, então, a nossa lição de hoje, eu quero que você olhe essa cena aqui e lembre que tudo que você faz aqui vale a pena, porque você vai ver Jesus muito em breve, tá? Tenha essa certeza na sua vida. E a frase para a gente fechar, então, essa semana diz assim: precisamos nos acostumar a falar do céu, do belo céu, falar daquela existência que perdurará enquanto Deus existir. E então vocês esquecerão suas pequenas provas e dificuldades. Seja a mente atraída para Deus. Eu espero que você viva intensamente esse amor a Deus, que você viva não aqui, não vendo as coisas do futuro, não temendo pelo futuro, mas lembrando que Deus está do seu lado todos os dias. Para mim foi um prazer ter esse trimestre com você, eu espero que você continue acompanhando os nossos vídeos e eu te espero na próxima semana. Até mais!